Pronto, já está. Pronto, olá a todos. Estamos aqui para mais uma live. Dessa vez trouxe dois convidados super, hiper, mega importantes e especiais. Sim. Para falarmos do ramo imobiliário. Né? Temos aqui o António Nunes, broker da Bem Nunes, e o Eliseu Mateus, broker do Canal das Casas. António e Eliseu, como estão? Eu estou bem. É assim, eu vou começar por fazer uma pergunta e queria ouvir. Vamos começar por ordem alfabética. Primeiro o António, depois o Eliseu. Como é que tem visto o mercado até aqui e o que pensar e como se preparar para o dia 2, que o mercado supostamente vai se abrir? Ok. Lázaro, em primeiro lugar, obrigado por este convite, obrigado, Eliseu, por partilhares este momento comigo. Então, ninguém se prepara para isto. Todos nós, todos os empresários, fizemos os nossos planos, os nossos orçamentos, estabelecemos os nossos objetivos, incluindo até alguns imprevistos que possam acontecer, ali com uma margem para algum tropeço que possa haver no caminho. Agora, nunca nenhum empresário no mundo estava a contar com isto. E, portanto, apanhou toda a gente de surpresa e estamos todos ainda meio que um bocado, veio a onda e estamos a desaguar ainda na areia sem saber se vamos, quando nos levantarmos, como é que a coisa está. Agora, é um facto que isto deu tempo e permitiu-nos ter tempo para pensar, e para pensar em coisas bastante interessantes, que foi, havia coisas que nós podíamos ter planeado melhor, havia coisas que nós podíamos ter deixado de fazer, e há coisas que nós andámos a arrastar com a barriga e que não fizemos. Isto é, a conclusão que todos os empresários chegaram a esta altura, conscientemente, é que o nosso barco podia estar mais bem preparado para isto. Se bem que eu duvido que haja barcos que estivessem preparados para isto, tirando alguns setores da economia que irão lucrar alguma coisa com esta pandemia, mas a maior parte dos setores económicos e das áreas económicas vão ter aqui um desafio bastante interessante. E, portanto, esta é a minha visão e aquilo que eu sinto em relação a isto, ok? Fiquei mais atento, porque o projeto da Bem Nunes já era um projeto que ia começar a entrar em velocidade de cruzeiro, portanto aquele esforço inicial, aquela energia toda que se pôs no início, há 2 anos, porque o projeto assenta em apenas 2 anos, toda aquela energia foi posta, tudo funcionou, e quando o piloto vai dizer aos senhores passageiros, vamos entrar em velocidade de cruzeiro a uma altura de não sei o que, não. Veio uma tempestade e, portanto, tive que dizer aos passageiros: não desapertem os cintos, que ainda vamos ter aqui alguma turbulência. E, portanto, foi de facto uma lição, uma aprendizagem e sabes, uma chapada para a corda, porque os negócios é isto. Okay? Os negócios é isto, ok? Portanto, eu acho que os empresários acordaram e ficaram mais despertos com esta situação para o desenvolvimento dos seus negócios. Eliseu, concordas comigo? Concordo no sentido de que neste momento ninguém, obviamente, estava preparado para uma situação destas, não é? Eu lembro-me que em 2008, porque eu já vivi, não como broker, mas como broker. Eu estava à frente de uma agência de uma grande rede, da Remax, estava em Carnaxide,
E esta crise, a crise de 2008, a crise anterior, 2008, abateu-se sobre o nosso mercado e foi uma crise um bocadinho diferente, porque nós estávamos naquela de que, aquilo que está lá a acontecer na América vai nos acontecer, mas muito atenuado, talvez não, tal, ainda não sabíamos como é que os bancos iam funcionar e por aí, e foi também uma crise que nos fez adaptar, não é? Que nos fez adaptar, tivemos a necessidade de nos adaptar às circunstâncias. Naquela altura, o que nos salvou foram os pronto-pagamentos, e isso foi fantástico, portanto as pessoas tiveram medo de ter o dinheiro no banco e começaram a comprar com pronto-pagamento, e as coisas foram, acho que não foram tão críticas. Neste momento, como dizem os economistas, estamos numa crise sem precedentes, quer dizer, isto é, aquilo que nos está a acontecer seria difícil ser previsto por um bom autor de ficção científica, e a forma como isto nos está a acontecer, de facto, é uma coisa sem precedentes, pronto. E nesse sentido é um desafio muito grande. Obviamente, as estruturas comerciais e as estruturas empresariais são todas afetadas por isto. Aqui a diferença é que é uma coisa transversal a todas as áreas, excepto algumas, não é? que beneficiam diretamente, mas há aqui uma transversalidade. Pronto, e o que importa aqui saber é que eu sozinho não consigo acabar com a crise do Covid, não é? Portanto, eu tenho que me pôr aqui numa posição de surfar a onda, não é? Ou seja, existe uma onda e eu agora tenho que surfar a onda. Basicamente é isso. Ou seja, a mim não me importa muito, ou seja, o foco da minha atenção neste preciso momento já não é tanto a crise e os mortos e a falta de ventiladores e não sei o quê. Eu estou preocupado como é que a minha indústria vai reagir a isto, como é que está a reagir a isto, e há exemplos muito interessantes a decorrer neste momento, há coisas muito interessantes a decorrer neste momento, e eu estou também preocupado em manter-me com o ânimo elevado. Quando eu digo preocupado é ocupado, é ocupado em manter-me com o ânimo elevado e também permitir ou fazer com que o resto da indústria se mantenha com o ânimo elevado, porque eu acho que esse é aquilo que nos vai diferenciar de outras indústrias. Mas acha que manter o ânimo elevado produz um impacto positivo no mercado imobiliário? Claro, um ânimo elevado é sempre uma coisa que é boa em qualquer circunstância. E é preciso ver uma coisa, que é o tom. Eu hoje estive a ver uns vídeos de um guru, que é o Tom Ferry, e ele falava que era necessário, neste momento, o que ele estava a dizer aos seus clientes, ele é um guru na área do coaching, ele estava a dizer, vocês comuniquem, mas no tom correto, não é? No tom correto. Portanto, eu posso estar com um ânimo elevado, eu posso ter um ânimo elevado e comunicar com o tom correto com outras pessoas que têm o ânimo mais em baixo, não é? Agora, eu não preciso de pôr o meu ânimo ao nível do desânimo da circunstância. Eu não preciso de fazer isso. É uma questão de tom, não é uma questão de ânimo. A minha comunicação tem que ser no tom correto, mas eu pessoalmente tenho que estar num tom elevado. Essa é, digamos assim, o meu foco neste momento, que depois, obviamente, no meu entender, irá dar frutos, ou está a dar neste momento, e irá dar frutos na forma como nós comunicamos, como eu comunico, e na forma como nós podemos influenciar os colegas, na forma como nós podemos influenciar os proprietários e os compradores e os investidores a avançarem com isto. Ou seja, como dizia o Tom Ferry, ele dizia muito bem, que o mercado pode estar, ou seja, a circunstância pode ser má, mas nós não precisamos estar ao nível da circunstância, nós temos que estar acima da circunstância. E é essa aqui a questão. Portanto, resumindo a pergunta, para responder à tua pergunta, o mercado neste momento não estava preparado, mas neste momento, do meu ponto de vista,
tem de reagir da forma correta e pró-agir, não é? Tem que ser proativo a partir de agora, para conseguirmos agarrar as oportunidades que há aí, que vêm aí. Exato. Certo. Mas agora surge uma questão interessante que é, portanto, nós temos agora uma permissão do governo para dia 2 começarmos as atividades, não é? E agora? Como é que será? O que o Eliseu pensa disto? Queres que seja eu a dizer? Sim. É assim, nós estamos a ser vistos neste momento por presumo eu, agentes imobiliários e eventualmente alguns compradores e alguns vendedores. Para mim, o dia 2 é apenas uma etapa de uma coisa que deveria começar já, ou que já devia ter começado. E o dia 2 é, digamos assim, um abrir de portas físicas, porque o nosso trabalho não é totalmente, não tem que ser totalmente feito de uma forma física e cara a cara. Portanto, neste momento, o que eu já estou a fazer, o que a minha equipa já está a fazer e aquilo que eu recomendo aos meus colegas fazerem é pegar no telefone e falar com pessoas. É começar a falar com pessoas, pronto, obviamente, como eu estava a dizer há bocado e como o Tom Ferry também diz, no tom certo, não é? No tom certo. Porque se as pessoas, eu tenho que perceber, a razão dos meus telefonemas é tentar compreender, e isto é uma tarefa muito empática, é muito empática. Eu tenho que perceber como é que as pessoas estão, como é que elas se sentem. E é uma pergunta tão básica como, então, como é que vocês estão? Como é que vocês estão a ver isto? Porque é preciso ver uma coisa, há pessoas a quem eu ligo que estão em indústrias que estão em dificuldades, ou que vão estar em dificuldades. E há outras pessoas para quem eu ligo, e há algumas pessoas até da minha família, que estão em indústrias fantásticas, que neste momento, por exemplo, eu tenho uma pessoa na família que está na Nestlé, ela farta-se de trabalhar, e obviamente neste momento ela deve estar no máximo potencial, não é? Portanto, eu preciso de adaptar a minha conversa, a minha maneira de comunicar a essa circunstância dessa pessoa, esse estado de espírito. Mas, se eu pensar bem, era isso que eu já fazia. Portanto, isso não mudou. Apenas se tem de refinar, acho eu. Exato. E António, o que é que pensa disto? O dia 2, o que é que nos espera? O dia 2. O dia 2 vai ser como a abertura das portas de um concerto e que toda a gente vai querer ficar em cima do palco. Bem, é um facto que temos aqui um coeficiente que temos que juntar ao nosso negócio, que se chama proteção. Esta história da pandemia ainda tem muito tempo para dar e, portanto, aquilo que nós temos que fazer é habituar-nos a conviver com isto, porque não temos outra forma, ok? E estudar quais são as formas como nós podemos fazer o nosso negócio convivendo com isto e no meio disto. E, portanto, o que vai acontecer, e neste negócio imobiliário em particular, não é um negócio que se possa fazer todo ele tecnologicamente, ok? Não acredito nisto nem daqui a 10 anos. E, portanto, vai ter que haver o contacto do consultor imobiliário, a presença do consultor imobiliário. Porque se não houver a presença do consultor imobiliário, deixa de haver mediação, ok? E, portanto, passam as máquinas a gerir isto, que são muito mais assertivas e disciplinadas do que nós. E, portanto, aquilo que acontece é que no dia 2 vamos voltar ao nosso trabalho com algumas condicionantes, ok? Que é a proteção com a preocupação de não infectarmos nem sermos infectados, e existem formas de nós conseguirmos minimizar isto, por mais que conseguirmos, mas não nos impede, estes condicionamentos não nos impedem de continuarmos a fazer o nosso trabalho, não nos impede de continuar a agarrar no telefone e a fazer a nossa proposta de serviço a um proprietário, de ir ver a casa, porque eu acho que quando passar este pavor de mostrar do confinamento, as pessoas vão estar mais abertas a perceber que nós conseguimos entrar
em casa das outras pessoas se formos devidamente protegidos e com todos os utensílios que temos à nossa disposição. E esta vai ser aquilo que nós temos que adicionar ao nosso negócio, ok? Portanto, vai continuar a haver pessoas que vão querer vender casas e continua a haver pessoas que vão querer comprar casas. E estas pessoas precisam de ajuda. E nós temos que estar aqui prontos para os ajudar. Tal como a área da medicina, que está a cuidar dos seus doentes, como é óbvio, eles redobraram os cuidados de proteção. Okay? Tanto é que esgotaram o material de proteção num instante. E aquilo que nós vamos ter que fazer é, como é óbvio, em muito menor escala, porque nós vamos continuar a ter clientes, é proteger-nos com tudo aquilo que temos à nossa disposição e aquilo que é recomendável para que a gente continue a fazer o nosso trabalho. Por isso, eu estou muito motivado para ver se levo tudo aquilo que preciso no dia 2, mas aquilo que eu vou fazer com as minhas equipas, porque tenho já um número razoável de pessoas que dependem deste negócio, que vivem deste negócio e que a partir do dia 2 elas precisam começar a trabalhar para ganhar dinheiro, porque têm famílias para alimentar. E, portanto, em vez de estarem preocupados em levar os sapatos engraxados e uma gravata como deve ser, é também adicionarem uma máscara da cor da gravata, se for preciso, para que haja aqui alguma conformidade. Certo. E, portanto, agora, o que foi preciso fazer, como é óbvio, ok, tive que rever todos os meus objetivos, ok, porque nada daquilo que foi planeado, isto é, o primeiro trimestre estava a correr muito bem, ok, mesmo assim com o março, já com alguma influência deste negócio, nós conseguimos atingir os nossos objetivos mínimos, mas o que é certo é que abril e maio não vão ser nem de perto aquilo que estava planeado. E, portanto, já está tudo feito, os objetivos da empresa já estão redefinidos, a nossa visão e a nossa missão também foi ligeiramente alterada, o nosso foco vai ser no profissionalismo, isto é, prestar ainda um melhor serviço aos nossos clientes, sendo mais rápidos e apresentando as melhores propostas do mercado. Porque o que acontece é que este negócio é um negócio lento e às vezes os consultores imobiliários não correspondem, por ser um negócio lento, não correspondem à necessidade e à ânsia que proprietários e compradores têm de fechar um negócio. Okay? E, portanto, aqui e o conselho e a formação que estamos a dar às nossas equipas é ser muito mais rápido do que éramos. Tem que ser uma coisa assim quase na mesma hora a gente tem que apresentar propostas que correspondem ao pedido, à necessidade que aquele cliente tem. E, portanto, este vai ser o foco, com mais disciplina e mais responsabilidade. A profissão de consultor imobiliário é vista como uma profissão não muito, como é que eu ia dizer isto sem chocar ninguém, é uma profissão tranquila, isto é, não há horários, não tenho que estar às 9 horas na agência, não tenho que sair às 7, não tenho um cartão para picar, o meu broker quando me pede contas, eu digo-lhe que fiz 3 ou 4 contactos, mas ele não vai ver e, portanto, as pessoas, a maior parte dos consultores, aqueles que não tinham sucesso, mas que iam fazendo algum negócio, vão ter que alterar a forma deles trabalharem. Isto é uma certeza, porque aquele consultor que está a fazer este negócio com a intenção de vender uma casinha de vez em quando, tenho a certeza que este ano provavelmente não irá vender nenhuma. Okay? Não, isso eu acredito que o próprio mercado vai tratar de fazer essa seleção. Porque uma coisa é certa, com esta crise, eu acredito que o volume de negócio não há de ser o mesmo do ano passado. E como não há de ser o mesmo do ano passado... Eu vou tentar, Lázaro, eu ainda vou tentar. Só vai permanecer aqueles que se adaptarem, só vai sobreviver e prosperar aqueles que forem como camaleão.
adaptar-se ao meio e às circunstâncias. Portanto, essa é a palavra-chave, sobretudo para o momento que estamos a encarar. Camaleão, adaptar. É capacidade de adaptação. Olha, mas já agora quero fazer aí uma correção. Não vai ser o mercado que vai gerir a minha equipa. Quero ser eu a geri-la. Não quero que seja o mercado a definir, tu não serves para isto. Vou ser eu, numa conversa muito franca com cada um deles individualmente, para saber se está preparado para fazer isto de uma forma diferente ou não. Ok? Exato. Portanto, não é o mercado que vai fazer isso, quero ser eu a ter essa responsabilidade, sim. Exato. Concordas comigo, Eliseu? Sim, eu acho que a disciplina é uma ferramenta de gestão e é um fator de produtividade, na minha opinião. Os agentes imobiliários que estão no mercado que está em crescimento, que está muito bem, portanto, antes do Covid, como tu estavas a dizer muito bem, podem dar-se ao luxo, ou podiam dar-se ao luxo, de não ter tanta disciplina. Isso é um facto. Mas isso faz parte da natureza humana, não é? Quando o ambiente não é agreste, a pessoa não se disciplina, não é? Se vocês forem ver bem, os países mais agrestes do mundo em termos de climatéricos e tudo isso, nomeadamente os países mais frios, aquelas coisas, são aqueles que se desenvolveram mais do ponto de vista da produtividade, não é? Portanto, isso demonstra que essas pessoas tiveram que aprender um bocadinho, ou seja, foi a natureza a ensinar, não é? A dizer, ou tu fazes a agricultura como deve ser e não sei o quê, ou morres. Portanto, e também não podem parar se não arrefecem. Exatamente, e aqueles que... Ora, imaginemos que se eu vivo num paraíso em que eu, para comer, estendo um braço e vem aqui um fruto, obviamente a minha disciplina vai abaixo, como é óbvio, não é? Porque isto se for durante muito tempo, a minha disciplina cai. Neste momento, como em todas as mudanças, o que eu acho que é importante para qualquer gestor de equipa fazer é perguntar aos seus agentes qual é que é o nível de empenho. Invariavelmente todos dizem assim, não, mas eu estou empenhado. Ok. E depois a pessoa tem de definir o que é empenho. Porque é aquela coisa de ele tem muita força de vontade, tem pouca vontade de fazer força. Não é? É um bocadinho esse efeito que nós temos de sacar da pessoa. E os agentes próprios, que são no fundo chefes deles próprios, em certo grau, e é mesmo assim, um agente imobiliário em Portugal que não recebe um vencimento, ele é empresário. E como é empresário, ele é um bocadinho também chefe dele próprio. Ele pode ter um broker também gerir o seu trabalho, mas ele é chefe dele próprio. Ele deve fazer-se ele próprio essa pergunta. O que é que eu estou na disposição de fazer para viver num mercado que é mais desafiante do que aquele anterior? E eu penso que a disciplina é fundamental. E outra coisa importante é a intensidade de trabalho. Porque eu às vezes dou formações até a equipas e tudo isso, não o faço, as formações que eu faço não as faço para ganhar dinheiro, faço para interagir com pessoas e também para ajudar as pessoas e para me ajudar a mim próprio também, porque eu, quando digo coisas também ouço coisas. E há um conceito que eu muitas das vezes falo, que é qual é que é a diferença entre o muito e o suficiente, não é? E a pessoa diz assim, pois, muito é melhor do que o suficiente. E eu digo, não, o suficiente é melhor do que o muito. Porquê? Porque o muito, para mim, pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser uma coisa muito pequenina. Eu lembro-me que aqui há uns anos atrás, eu estava na primeira agência onde eu trabalhei, havia um indivíduo que estava a falar com outro e estava a dizer assim, nestes 2 anos, bem, eu distribuí, à vontade, 1000 folhetos.
Ora, eu tinha distribuído, nesse fim de semana, no fim de semana anterior, eu tinha distribuído 2.000 folhetos na minha zona. Sim. Para ele, o muito era, 1.000 folhetos era muito, num ano. Num ano. Estão a ver? Portanto, o conceito de muito é um conceito muito subjetivo e que depende da ambição de cada um e depende daquilo que ele considera que é necessário para viver. E eu digo, não é esse o conceito que deve estar aqui. É o que é suficiente. Eu tenho que fazer o trabalho que for suficiente para eu conseguir os meus objetivos. Eu tenho que fazer o trabalho que for suficiente para eu conseguir fazer as vendas que são necessárias. Portanto, para mim, o conceito core aqui é o se é ou não suficiente. Porque é o que for. Antigamente, antes do Covid, porque agora vamos ter o AC e o DC, né? Vamos ter o antes do Covid e o depois do Covid. Antes do Covid, trabalhar, se calhar, não sei, 4 horas bem trabalhadas era suficiente. Provavelmente, tudo indica, não é? Que essas 4 horas bem trabalhadas, no pós-Covid, fazendo exatamente as mesmas coisas, não irão dar os mesmos resultados. É muito provável que isso aconteça, presumo eu. Então tem que se trabalhar ou 4 horas ainda mais bem trabalhadas, ou então trabalhar 6 horas, ou 8 horas bem trabalhadas. Não sei o que é que vai ser suficiente. O que quer que seja... Depende do que quer que seja trabalhar para o consultor, não é? Pronto, era essa pergunta que eu queria fazer. E trabalhar é o quê, não é? Exato. Trabalhar é o quê? Exatamente. Quando se refere trabalhar, mas trabalhar mais, estamos a falar de quê, concretamente? Lázaro, fazer mais prospecções, distribuir panfletos. O consultor deve saber quais são as suas tarefas de alto rendimento. E que existem umas que são muito importantes e quanto mais ele fizer disso, mais ele vai faturar, e outras que são menos importantes, mas que são também de alto rendimento. Para mim, um consultor, ele está no seu máximo de produtividade quando ele está dentro de uma casa, seja para a mostrar, porque a angariou, ou seja para a angariar. E um consultor dentro de uma casa está no seu sítio, está no seu local de trabalho. O local de trabalho do consultor não é uma agência imobiliária, não é em frente ao computador. A agência imobiliária e o computador são trabalhos burocráticos. Portanto, o máximo da produtividade dele é dentro de uma casa. Seja que já está angariada e ele está a mostrá-la a um comprador, ou está a tentar angariá-la. E, portanto, o consultor deve medir o seu nível de produtividade por isto. Porque se passou 2 dias em que um consultor não entrou em nenhuma casa, ele simplesmente só fez trabalho burocrático. Ok? Ele não produziu nada. E, portanto, o foco nesta nova forma de fazer este negócio continua a ser o mesmo. Ele pode não entrar dentro de casa fisicamente, mas então vai ter que entrar dentro de casa através do telefone do proprietário. Mas isto vai ter que acontecer. E quando passa um dia em que o consultor não entrou dentro de uma casa, seja virtualmente ou fisicamente, esse dia foi um dia que ele não produziu. Ok? Outra coisa importante para os consultores e que eu vou direcionar a minha equipa, que é, eu venho de uma escola, e o Eliseu também, a escola da Remax, que trabalha muito mais a angariação que o comprador. E eu concordo 200% com isto, ok? Nada a apontar. O que acontece neste momento é que eu vou focar alguns dos meus consultores, vou melhorar as suas capacidades de trabalhar compradores. E porquê? Porque como eu sei que eles precisam de faturar rápido, a forma que o consultor tem de faturar rápido é ter uma boa capacidade de trabalhar comprador, porque se o comprador está bem qualificado e ele quer mesmo comprar e o meu consultor encontra aquilo que o cliente quer, o negócio pode fechar para a semana. Coisa que não acontece com uma angariação, porque uma angariação ainda tem aqui um processo burocrático. Okay? Ainda temos que preparar a angariação, os documentos da angariação, a inserção da angariação nos portais e, portanto, isto demora sempre pelo menos, no mínimo, e a correr bem, uma semana. Okay? Até que ela se propague e comece a ter pedidos. E, portanto, é um processo mais lento. Uhum.
e aquilo que eu vou fazer com as minhas equipas é, aqueles que têm mais necessidade e que precisam de faturar já, vão ter que equilibrar as duas coisas, isto é, eles vão ter que estar dentro de uma casa todos os dias, mas também vão ter que ter encontrado todos os dias potenciais compradores para qualquer coisa que seja, isto é, para qualquer imóvel, ok? Para eles conseguirem estar a semear, porque angariar é semear, angariar é estar a preparar a tua faturação para os próximos meses, portanto é uma faturação a médio, longo prazo. Agora trabalhar compradores, se o fizeres bem, poderás logo faturar na semana a seguir, ok? E este vai ser o foco das minhas equipas, ok? Eu aí tenho uma ideia eventualmente complementar a esta, e que são vários conceitos aqui que eu acho que são relevantes. É um conceito muito simples, que é, vamos lá ver, qual é que é a dificuldade quando um agente começa a ser agente, não é? Ele deixa de ser um empregado, normalmente, deixa de ser um empregado por conta de outrem e passa a ser um empresário. E, ou seja, falta um chefe para o agente. E o broker, e eu já lidei com muitos agentes, e eu sou um agente também, embora também seja diretor de agência, o agente, e eu posso falar isto com muita vontade, porque uma pessoa, quando fala acerca da sua espécie, pode-se dar o direito de ser franco, o agente é um bicho difícil. É um bicho difícil. Eu sou, quando era agente só, eu era um bicho difícil. Eu, como agente, sou um bicho difícil. Porquê? Porque o agente tem duas facetas. Uma delas é, se querem mandar em mim, eu digo assim, eu sou um empresário em nome individual. Portanto, não se metam comigo, porque quem manda em mim sou eu. Por outro lado, eu ouço muitos agentes a dizerem assim, não me motivam, não me motivam, sou uma vítima, não me motivam. Portanto, o agente é um indivíduo difícil. E nas minhas formações que eu faço aos agentes, eu gosto de simplificar muito e usando modelos. E os modelos são basicamente ferramentas de pensar. E um dos modelos que eu uso é o modelo do outflow inflow. O modelo de outflow inflow é basicamente pensarmos assim: quanto mais fluxo eu fizer originado em mim para fora, mais fluxo eu irei receber. E o que é este fluxo? Fluxo é tudo aquilo que nós fazemos profissionalmente no âmbito das nossas funções, que seja positivo para o mercado, não é? Por exemplo, eu fazer telefonemas é positivo para o mercado, porque eu, ao fazer telefonemas, estou, digamos assim, a ajudar as pessoas a catalisar as suas decisões. Eu receber um telefonema e atendê-lo, que é uma coisa que no mercado imobiliário não é assim tão garantido, é um outflow. Porquê? Porque eu estou a emitir atenção, eu estou a dar atenção. Eu, por exemplo, fazer uma pesquisa para um cliente e enviá-la é outflow, por exemplo. Eu fazer um folheto e não o distribuir não é outflow, não é? Eu andar a tratar de gerir a minha mesa para estar tudo bem não é outflow. Ou seja, há ações de outflow e há ações que não são de outflow, são de organização e blá blá blá. Então, eu acho que, primeiro, o foco deve ser outflow. O que é que estás a fazer? Pronto. E depois, complementando com aquilo que o António estava a dizer, outflow em quê? Ou seja, qual é o outflow que eu vou fazer? E o que o António estava a dizer é, ok, muito bem, angariar, sim senhor, prospectar para angariar, mas aproveitar oportunidades de compradores para servir compradores rapidamente. Ou seja, enviar propostas a compradores, ou seja, imóveis para compradores, organizar visitas, fazer visitas e por aí adiante. Eu acho que sim. No entanto, eu cá está, como venho também da mesma escola do António, eu aí sou um bocadinho mais cauteloso. Eu acho que o foco principal deve continuar a ser a angariação. Acho que esse deve ser o foco. Mesmo
mesmo que um agente esteja à rasca, ele deve angariar. Para compatibilizar esta minha perspectiva com a perspectiva que o António estava a dizer, eu utilizo aqui um conceito, que é um conceito que eu creio que foi, que eu aprendi com um formador que estava a dar na altura na Remax, que é o Fradera, que é assim, um dos deuses do Olimpo no mundo imobiliário. E que é o conceito do plano B. E o plano B é o quê? Se eu tiver uma casa que a pessoa ligou-me por causa daquela casa, não é? Seja ela qual for, um T2, sei lá, um T2 em Campo de Ourique. Então, eu, em vez de lhe mostrar só o T2 sobre o qual me ligou, eu vou mostrar o T2, não é? E vou também fazer a pesquisa no mercado para ver outros T2 que possam também servir àquele cliente, se o cliente, isto depois depende da estratégia de cada um. Eu primeiro oriento a pessoa para aquele T2 que ele quis, não vou estar a desviá-lo. Mas se a pessoa disser, não sei, eu queria uma coisa com varanda, eu queria uma coisa que não fosse um primeiro andar, que fosse um segundo andar, não sei o quê, então eu aí tenho de fazer um esforço grande para lhe apresentar outras oportunidades para tentar fechar com aquele negócio. Muito importante, se aquela pessoa está qualificada. E isso é uma coisa que nós podemos depois falar também sobre a questão da qualificação. A questão do plano B é muito importante. O que é que eu faria como agente, não é, se eu não tivesse imóveis? O que eu faria, isto aí depende de cada uma das agências, eu não sei se vocês estão de acordo com isto, mas o que eu faria era, eu pediria autorização aos meus colegas agentes para eu promover aquele imóvel. Porque imóveis deles, ou seja, neste momento, e isso gera um outflow tremendo. Por exemplo, eu acho que qualquer agente deve ter uma newsletter a lançar para a sua base de dados. Ora, logo, eu também acho que as pessoas devem ter uma base de dados. Ora, eu sei, por experiência, de lidar com pessoas, que a maior parte dos agentes em Portugal não tem uma base de dados organizada. E isso, já devíamos ter feito isso agora. Muitos nem sequer sabem o que é base de dados. Muitos nem sequer sabem o que é uma base de dados. Portanto, esse é um aspecto super, super importante. E depois era pegar nos imóveis dos colegas. Se eu não tenho imóveis, eu vou pegar em imóveis dos colegas, vou mandar para a minha base de dados, vou pedir às pessoas da minha base de dados para se poderem mandar também para outras pessoas, pronto, depende também do nível de confiança que a gente tem ali, fazer se calhar campanhas no Facebook, fazer campanhas no LinkedIn, fazer campanhas em todo lado, para atrair contactos, compradores. E esses compradores, depois há que se fazer uma pergunta de $1 milhão, que é, sei lá, senhor comprador, uma coisa, também está a vender a sua casa? Também está a vender a sua casa? Ou seja, por experiência, eu sei que há uma parte substancial dos compradores que estão primeiro vêm casas que estão a querer comprar e eles próprios também estão a vender casas. E neste momento, com a situação pós-Covid, pode acontecer muitas circunstâncias em que as pessoas, inclusivamente, estejam a fazer um downsizing. Estejam num T3 e queiram ir para um T2, porque, se calhar, eu andei aqui a sustentar um T3 durante este tempo todo, os meus filhos já se foram embora, isto agora não está a correr bem, se calhar era melhor eu vender o meu T3 e comprar um T2. Ora, essas pessoas que estão ali em ponto repousado, que nós apanhamos no mercado numa altura em que eles ainda não se manifestaram perante ninguém e que eu os atraí com imóveis, porque, sejamos francos, ninguém quer saber de agentes imobiliários, toda a gente quer saber de imóveis. Eu posso ser o indivíduo mais carismático do mundo, se eu não tiver bons imóveis, ninguém quer saber de mim. A verdade é essa. Ou é muito aproximada disto que eu estou a dizer, não é? Portanto, o que é que eu devo fazer? Eu devo mostrar imóveis e a partir daí atrair compradores e a partir daí fazer-lhes a pergunta de $1 milhão, está também a vender a sua casa, a partir daí angariar-lhes a casa e a partir daí seguir o ciclo. No meio disso tudo, utilizando o plano B, que é mostrar imóveis de colegas. Esta seria, digamos assim, a minha estrutura, mais do que estar a desviar. Portanto, é assim, acho que é muito perigoso, e isso é muito perigoso, nós dizermos a um agente isto, que é, se queres ganhar dinheiro rápido, trabalha compradores. Tenho
dificuldade de... É difícil isto, porque o comprador é Eu sempre... vou dizê-lo de coração aberto. Como? Eu vou dizê-lo às minhas equipas de coração aberto. Ok? Sendo que, repara, em tudo na vida tem que haver um equilíbrio. Ok? E, portanto, se tens necessidade de faturar no mês de maio, Eliseu, porque assim, eu vou ter consultores que vão precisar de faturar no mês de maio. E num processo normal de angariação e preparar a angariação, e a angariação sobe online e começas a receber pedidos e começas a fazer visitas, o processo é mais lento, ok? E aquilo que eu vou aconselhar as minhas equipas é, se precisas de faturar com urgência, trabalha também compradores. Eu não disse faz isto ou faz aquilo, Pois. ok? Porque para mim existe aqui uma palavra muito pequena que é uma letra muito pequena que é o I, faz-me as duas coisas, por favor, ok? Porque com os compradores comes este mês, com as angariações vais comer até ao final do ano, ok? E portanto este vai ser o foco para as minhas equipas. Como é óbvio, com toda a motivação e prepará-los para que se protejam e respeitem as normas e de segurança de cada pessoa, ok? Porque há de haver proprietários e há de haver compradores que são muito mais exigentes em relação no que diz respeito à proteção, ok? Mas o trabalho vai ser o mesmo, com uma concorrência um bocadinho maior, porque vai haver menos transações, é o que dizem aí as estatísticas, mas também vai haver menos consultores imobiliários, ok? E os que ficam são os que trabalham bem. E, portanto, já não há terceira divisão, há só a Champions, até ao final do ano. E, portanto, e para a Champions não há amadores, ok? Temos que nos equipar muito mais rápido, temos que ser muito mais rápidos a fazer este negócio. Aqui, esse ponto que o António colocou, que tem toda a razão, traz-me uma reflexão que eu tenho tido durante a quarentena, que é os atletas de alta competição, durante a quarentena, não podem estar parados. Exato. Né? Eles ficam parados depois quando têm que jogar a sério. Só vão jogar passar 3 meses. Exatamente. Agora, aqueles que treinaram, que durante a quarentena estiveram em formações, estiveram a preparar-se para quando se apitar, né? Para quando o árbitro apitar o sino de início, estarem aptos e em alta forma para agarrar a bola e fazer o gol. Sim, mas, Lázaro, mas hoje estamos a dia 21, não é? Uhum. Daqui do dia 21 até dia 2 ainda vão alguns dias valentes. Estamos a falar de muitos dias. As pessoas que se prepararam, prepararam-se. As pessoas que não se prepararam, não se prepararam. Se calhar não se prepararam por diversas razões. Se calhar não se prepararam porque estavam em casa, tinham os filhos todos lá, não era ambiente para trabalho, se calhar estavam aflitos, se calhar uma série de coisas. Eu penso que nestas coisas nós temos sempre a olhar para o futuro, que é, o que eu faria se eu tivesse a ver este live e se eventualmente isto me tocasse de alguma maneira, aquilo que nós estamos aqui a dizer agora, tocasse de alguma maneira, o que eu faria era, eu começava já, e estamos a falar de 10 dias, 11 dias para aí, 11 dias, 11 ou 12, abril tem 30 ou tem 31? É 30, não é? 30, não é? Ok, são 12 dias. 12 dias é muito tempo. E isto é uma das coisas que nós temos que também fazer a partir de agora, que é, se nós já o faríamos, já fazíamos antes do Covid, em AC, agora no DC temos que fazer mais, que é valorizar o tempo. Nós temos que valorizar o tempo. O que eu faria era, implementava já aquilo que é a minha preparação para o dia 2. Eu começava já a ligar para as pessoas, eu começava já a mandar SMS para as pessoas. Eu ligo a uma pessoa, não me atende, mando um SMS. Um SMS tem uma taxa de abertura próxima dos 100%.
Exato, mas Próximo dos para 100%. isso é preciso também saber-se fazer SMS marketing. Pronto. Sim, SMS marketing é, digamos assim, um polimento, é uma sofisticação do mandar SMS. Essa é a tua função, Lázaro. Aquilo que tu podes fazer e deves fazer e que estás a fazer é criar e colocar à disposição das pessoas ferramentas mais sofisticadas para que o agente, que é um agente normal, consiga chegar a um nível de agente super. Pronto. E em vez de eu enviar 10 SMS, se eu enviar 1000, pois com certeza, isso é muito mais, é fantástico. Nada diferente. 1000 personalizados, melhor ainda. Claro. Mas que as pessoas não se deixem parar por causa destes objetivos mais ambiciosos. Se eu não tenho um sistema de SMS marketing a funcionar neste momento, eu ligo à pessoa, a pessoa se me atende, eu, com o tom correto, como diz o Tom Ferry, falo com a pessoa e vejo o que é que eu posso fazer por ela. Se a pessoa não me atende, eu mando-lhe um SMS. Só isso. E a pessoa vai ver e depois decide se me liga de volta ou não. Mas eu fiz um touch, eu toquei na pessoa. Portanto, eu começava já. Eu não ficava à espera do dia 2. Francamente, eu não... Claro que não. Claro que não. Exato. E mesmo aquelas pessoas que só vão, digamos, acordar no dia 2, o mercado imobiliário, essa crise ainda há de estender algum tempinho, nas melhores das hipóteses. Ele ainda tem tempo de começar. Tem tempo de começar. É uma decisão que depende de cada um. O ideal é que, como diz o Eliseu, se ainda não o fizeste, começa a contactar a tua base de dados e a dizer, no mínimo, a ela que estás vivo e com vontade de trabalhar, ok? É um facto, mas isso fica ao critério de cada um e da vontade de cada um e da necessidade também de cada um, ok? Esta é uma coisa muito interessante, o nível de necessidade. Sabes que, relativamente à questão do nível de necessidade, sabes que o nível de necessidade é em si, analisarmos o nível de necessidade é em si quase uma ciência. E é importante nós... o papel de um broker, nesta altura, é um papel que tem duas facetas. E da nossa conversa e das conversas que já tivemos antes, eu também percebi isso. Que é, por um lado, um líder, um broker, um diretor da agência, deve ser assertivo e dizer assim, bem, o que vem aí é duro. Portanto, vocês preparem-se. Que é uma parte o adulto da coisa. Por outro lado, o broker também deve ser motivador ao ponto de dizer assim, vamos lá, isto vai tudo correr bem, pronto. Que é um bocado a parte juvenil da coisa. E eu acho que nós... E tem que agora haver também o broker médico. Atenção, levem máscara, luvas e gel. Exatamente. Mas essa coisa da parte médica e da parte da proteção, eu estou a dá-la como garantida. Pronto, é um facto, tem que se fazer. Pronto, é assim, tem que se fazer e não penso muito nela. Acho que sim, que deve-se fazer, por uma questão até de profissionalismo. Agora, para mim estou mais preocupado com a questão de qual é que é a atitude das pessoas perante o que aí vem. E, de facto, eu fazendo o meu papel de diretor de agência e, enfim, de pessoa que estou aqui a falar com o resto do mercado e tudo isso, eu tenho que ter, de facto, essa dupla faceta. Por um lado, eu devo ser adulto ao ponto de não estar a dourar a pílula, não é? E a dizer que não há problema nenhum. Por outro lado, eu tenho que apelar ao lado juvenil das pessoas que todos temos, que é, vamos, mas é em frente, não, mas isto está tudo a correr bem, vamos lá, pronto. Há uma coisa que vai fazer diferenciar os agentes, os melhores e os piores, é o nível de necessidade. E o nível de necessidade não tem a ver com o nível de necessidade real, porque há pessoas que ganham $1 milhão por ano
e tem um nível de necessidade maior do que uma pessoa que não ganha nada, que ganha 600 euros por mês, ok? Portanto, o nível de necessidade é um pouco a pessoa ter a ambição de querer fazer mais e querer se afastar ao máximo do perigo da escassez, não é? Uhum. E eu acho que todos nós, não só brokers como agentes, deveríamos refletir sobre isso. Nós temos que ter um sentido de necessidade grande. Nós temos que ser esfomeados de comissões, nós temos que ser esfomeados de querer vender casas e tudo isso. Ainda por cima, aquilo que nós estamos a fazer é uma coisa muito benévola. Cada vez que nós fazemos uma transação, significa que há uma pessoa que estava a viver numa casa, que já não quer aquela casa e que vai para outra casa, e há uma pessoa que se calhar não tinha casa ou estava a viver na casa dos pais ou estava a viver numa casa mais pequena e que foi para aquela casa. Estamos a falar de um momento muito importante na vida das pessoas. Toda a gente mudou de casa, sabe a felicidade que teve de ficar com uma casa melhor, maior, mais próximo do trabalho e por aí adiante. Portanto, aquilo que nós fazemos é muito, muito benevolente. Então, se nós aliarmos a isso, essa vontade benevolente de fazermos o bem à sociedade, se nós aliarmos a isso um grau de necessidade, um sentimento de necessidade elevado, não é? Aí será mais fácil nós vencermos isto, vencermos o DC, vencermos o depois do Covid. Para mim o fator crítico é a vontade de servir. E se essa vontade de servir for grande, tudo o resto vai vir por arrasto. Exato. E assim, Lázaro, como é que temos de tempo? Tempo. Já ultrapassámos aqui em 3 minutos. Eu quero aqui, portanto, antes de nós avançarmos aqui para o final, ao nível de previsibilidade, o que esperar dos preços dos imóveis nos próximos tempos? Já vimos, já sabemos e já prevemos que as transações vão diminuir, inevitavelmente, porque há menos oferta e procura. E os preços? Pois é. Os preços vai ser uma incógnita. Lázaro, as transações é expectável que elas baixem porque o espaço aéreo está fechado, as pessoas não vão poder viajar e havia uma fatia muito importante das nossas transações que estavam a ser feitas pelos estrangeiros. E isso vai baixar, apesar de que, surpreendentemente, eu tenho mas é um caso, tenho um cliente que ainda assim manteve a intenção de procurar a casa em Portugal. Agora, e quer fechar um negócio rápido, mas isto é um facto, as transações não vão subir ao ritmo que estavam a subir, eu gostaria que estabilizassem, ok, nos níveis que estavam, mas é expectável que o número de transações tenha uma deflexão ligeira para depois, quando todos nós estivemos habituados às máscaras e às luvas e ao álcool gel, e que já consigamos proximidade sem haver contacto físico, isto é, já não temos medo de nos aproximar de ninguém, eu acho que o volume de transações voltará ao mesmo, porque as necessidades elas mantêm-se, as necessidades de investir ou vender. Agora, se os preços vão baixar, a minha opinião é que eu acredito que sim. Porquê? Porque isto vai ser um braço de ferro entre quem quer comprar e quem quer vender. Porque quem quer comprar, e não é preciso ser muito expert no que diz respeito à compra de imóveis, percebe que provavelmente o mercado vai baixar, eu vou investir quando ele baixar, que é para fazer ainda uma ainda melhor compra. Agora, quem quer vender está aquela expectativa porque vai olhar e vai ver que os imóveis ainda não baixaram, porque se nós formos aos portais imobiliários, eu tenho as minhas equipas a trabalhar preços das angariações que temos, mas não está fácil dizer a um proprietário que por esse valor, nesta altura, vai ser ainda mais difícil vender a sua casa. E, portanto, vai haver aqui um braço de ferro entre quem quer comprar e quem quer vender, e a história diz-nos que quem vai ceder vai ser o proprietário que quer vender.
porque ainda mais com esta crise ele sente necessidade de reforçar as suas finanças, quer dizer que a necessidade de vender provavelmente vai aumentar e o elo mais fraco poderá ser aí. Mas eu contigo o elo mais fraco, eu não estou a dizer que os proprietários vão vender a casa à metade do valor, porque isso não vai acontecer, ok? Agora, aquela expectativa que os proprietários tinham de que iam fazer um bom negócio, ok? Essas expectativas é que têm que ser, têm que baixar um bocadinho, porque dificilmente isso irá acontecer. Mas vão vender as casas ao preço que o mercado as comprar. E quem é o mercado? São os compradores. Ok? Quando me perguntam qual é que é o preço a que se vende um T2 aqui em Carcavelos, que é onde eu estou, eu digo, eu tenho uma margem, um intervalo muito grande, mas para a gente saber o valor exato é pôr no mercado. Vamos promovê-los em todos os portais e da melhor forma que nós conseguirmos e vamos ver qual é que é a resposta. Isto sim é que é saber se eu nesse dia tiver 50 pedidos para aquela casa, o preço está baixo. Se nesse dia não tiver nenhum, o preço está alto. E é assim que eu faço. Para Esse é o teste fazer do algodão. Exato. É o teste do algodão. Exatamente. É o mais certo. E é isto. É assim, relativamente aos preços, é assim, eu acho que vai haver um curto prazo, um médio prazo e um longo prazo. E no curto prazo, pois nós temos os preços ainda não baixaram. Há pessoas que querem comprar e há pessoas que querem vender, e há pessoas que vão desistir de comprar e outras que até vão desistir de vender e por aí adiante. Portanto, eu aceito a teoria, ou a expectativa de que se calhar pode haver algum ajuste nos preços e tudo isso. A médio e longo prazo eu não sei, porque há coisas que podem acontecer, entretanto, que podem ser favoráveis, por exemplo, a Portugal. Portugal tem um parque habitacional muito interessante que foi descoberto durante os Golden Visa. Os Golden Visa, fiquei ontem a saber, penso que não vão se mexer como se estava a pensar que iriam mexer, em Lisboa já não havia Golden Visa e por aí adiante. Acho que ainda se vai manter. Continua a ser um bom investimento. Portanto, eu não sei até que ponto é que, na lei da oferta e da procura e tudo isso, e com a abertura dos mercados, eventualmente, é assim, os aviões não vão poder aguentar não voar durante muito mais tempo. Portanto, vai começar a haver, como já está a haver nos Estados Unidos, muita pressão para abrir a economia. Portanto, e depois há outra coisa que é, em Portugal, muita gente vive do imobiliário. As câmaras municipais recebem IMT, que é uma batelada de dinheiro. Ou seja, há muita gente, os notários vivem do imobiliário. Mas, Eliseu, nós temos um indicativo importante, que é a hotelaria. Eu estive a ver uma reportagem ontem, em que a hotelaria no Algarve, as reservas que tem, as poucas que tem, são portuguesas. Quer dizer que o tráfego aéreo para turista ainda está muito restrito. Não vai ser este verão. Pois não. Okay? É assim, eu relativamente às previsões... São apenas previsões. Exatamente. Eu sou muito cauteloso relativamente às previsões. Eu não quero, como é que é dizer, profetizar aqui um bocadinho a desgraça. Não quero. Porque eu acho que não é a nossa função, acho eu, e nem acho que hajam indicadores claros de que a médio e longo prazo que as coisas venham a correr francamente mal. Sim. Eu acho que os proprietários devem ser racionais, como sempre lhe pedimos, mas também devem ser cautelosos e não ir tudo a correr a baixar preços só porque sim. Portanto, eu acho que o mercado deve funcionar, como o António estava a dizer, com o teste do algodão, que é, eu faço um estudo de mercado e o estudo de mercado que eu faço em função dos preços antes do Covid. Depois sou capaz de pôr ali alguns fatores de correção que têm a ver com o Covid e determino com o meu cliente que o imóvel vale X, vamos imaginar. E eu depois chegamos ali a um entendimento, como é que nós devemos avançar para o mercado, e avançamos para o mercado. E esse é o teste do algodão. E depois logo se vê, porque neste momento há uma série de vetores, uns para cima e outros para baixo, que não nos permitem determinar
como é que o mercado efetivamente se vai comportar. Não sabemos. Exato. Não É sabemos. assim, eu acredito que nós temos razões suficientes tanto para acreditar que vai baixar, como para acreditar que vai se manter e se calhar a longo prazo aumentar, crescer. Temos razões para esses dois factos. Aliás, e devíamos ter orgulho disso, porque nem todos os países têm as mesmas duas razões. Mas uma coisa que eu acredito que todos nós estamos de acordo é que o imobiliário continua a ser o investimento mais seguro. É. Sobretudo neste momento. E agora, E há pessoas com dinheiro que querem investir. Lázaro, mais seguro, desculpa interromper, e tão importante quanto o mais seguro, o mais rentável. Pronto. Porque o dinheiro no banco, há países que dão até uns juros interessantes, mas que não chega aos 6, 7, 8 ou 9% que se consegue facilmente num investimento imobiliário. Okay? Pronto. Além de que os bancos podem falir e o meu dinheiro está ali. Exato. É cimento e, portanto, é mais seguro. Okay? Mas também pode vir um meteorito, não é? A gente não sabe. Mas isso era preciso. Mas isso íamos todos, não era só os imóveis, íamos também a nós. Sim. Mas como investimento, é previsível que é o mais seguro do momento. Não é? Certo. E isso, acho que qualquer pessoa que está a ter essa live concorda comigo. Assim, eu acho que sim. Depois de Covid, agora que nós vamos abrir o mercado, eu acredito que haverá uma grande diferença, sobretudo na maneira como se faz prospecção, na maneira como se consegue clientes compradores. Okay? Antes, muitos consultores não tinham sequer paciência para as redes sociais, para o mundo digital, digamos assim. Hoje, se eles não tiverem, temos pena. Temos pena. Há alguns anos atrás, o Bill Gates dizia que daqui a alguns anos só haverá dois tipos de negócio. Os que estão na internet e os que não existem. Só haverá um. Pronto. Esse momento chegou. Quem hoje não estiver no mundo digital, esquece. Ele não existe. Hoje, as pessoas, quando pensam em adquirir, seja lá o que for, vão ao Google, vão à internet. Não é? E, portanto, quem não se focar, se preparar, sobretudo no mundo digital, que é o primeiro ponto de contacto que os nossos clientes, a princípio, terão connosco, a internet, essa pessoa está... Mas isso já é assim. Isso já é assim. Neste momento... Agora, ainda mais, porque as pessoas nunca tiveram tanto na internet como hoje. Nunca. Nunca tiveram tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube como agora. E a esse ponto, tanto a Bem Nunes como o Canal das Casas estão bem entregues, por causa das formações e tal que estamos a fazer, acompanhamento. E eu acredito que se é uma das coisas que não é problema para nós, é captar clientes interessados em imóvel. Portanto, os consultores, tanto da Bem Nunes como do Canal das Casas, estão prontos, alguns a preparar-se para esta realidade. O que não acontece com todas as imobiliárias. Há consultores que não têm sequer Facebook. Ou têm, mas não sabem mexer bem naquilo, por exemplo. Sim, mas essas pessoas que não apanham o comboio fazem parte daquele conjunto de pessoas, como o António estava a dizer há bocado, que vão ser expelidos, digamos assim, da nossa indústria. Porque vamos lá ver, isto numa perspectiva prática, onde nós temos que estar é onde os nossos clientes estão. Seja como for. Se a partir de agora, se por absurdo, as pessoas fizessem, todos os nossos clientes estivessem na praia, nós tínhamos que meter um calçãozinho e tínhamos que ir para a praia. Estou a exagerar, não é?
Se as pessoas estão, neste momento, muito viradas para o social, portanto, o Facebook, por aí, já estavam e agora acho que ficaram mais, nós temos que intensificar a nossa presença aí. Quem não o faça, fica fora do foco dos seus clientes. Não é? Portanto, eu acho que nesse aspecto, o que o Covid-19 veio intensificar mais a transição digital que já estava a ocorrer. E nós, como profissionais que nós somos, que andamos sempre a tentar evoluir no sentido de estarmos cada vez mais aptos a comunicar com os nossos clientes. Eu dou um exemplo. Neste momento existe uma rede social que se chama TikTok, não é? TikTok, é assim que estou a dizer bem? Sim, TikTok. Pronto. Aparentemente aquilo é mais para miúdos e não sei o quê, não é? Certo? Pronto. Eu neste momento ainda não dei atenção nenhuma àquilo e provavelmente tão cedo não irei dar. Mas, vamos imaginar que o TikTok se torna um bastião, um sítio fantástico para fazer negócio. Já começa a tornar... Eu serei estúpido se não estiver lá. Este é o princípio. Exato. Eu serei estúpido se não estiver lá. Não é? Até que um dia isto chega ao Tinder. Olha que eu conheço consultores, aliás. No Tinder já lá temos todos. Esse consultor, que inclusive é também Nunes, que fecha negócio pelo Tinder. E não sei se o António sabe quem é que eu estou a falar. Não, mas é melhor não dizeres. É para não ficar com má impressão. Pois, mas isto, ou seja, basicamente é isso, nós temos de estar onde o nosso público está. E a transição digital foi muito acelerada durante estes 3 meses. Ainda ontem eu tive a ouvir uma pessoa que estava a dizer, acho que era o Carlos Moedas, ok, estava a falar sobre a telescola e ele estava a dizer que em 3 meses tivemos mais impacto na educação do que nos passados 3 anos ou mais, não é? E é esse o conceito que nós neste momento estamos a viver. E das duas uma, ou nós nos adaptamos a ele, ou então vamos ficar desadaptados. Mas isso é constante, não é? É constante na nossa vida. Mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação, aliás, nós provamos isso desde os primórdios, ok? Que nós vamos conseguir passar isso, vamos sair vencedores, vamos sair mais fortes. Eu vejo que esta situação foi como que ter que vir cá abaixo, mas foi para tomar balanço, que é para podermos voar ainda mais alto, ok? Com mais experiência, com mais vontade. Ok? Boa. É darmos um passo atrás para darmos 2 à frente. Exatamente. É assim, para finalizarmos aqui, eu tenho uma pergunta para fazer a cada um de vocês. Vou começar agora por Eliseu. Eliseu, pós-Covid, o que vai determinar o sucesso de um agente imobiliário? Atitude positiva. Já era assim. Mas a partir de agora é atitude positiva. Em questões técnicas, no meu entender, é a orientação para a angariação e a orientação para o fecho de negócio. Mas, de uma forma mais genérica, é atitude positiva, atitude de guerreiro, no sentido produtividade do termo. Não é? É querer fazer, é querer ter, é querer servir. Pronto. É um bocadinho isso. É não ser choramingas, não andar com conversas do não me motivam e não sei o quê. Pronto, esse tipo de choraminguice. Esse tipo de atitude é que vai fazer, no meu entender, a diferença, não é? Entre um agente com sucesso e um agente que vai ser escoado para fora do mercado. É o que eu acho. Boa. António. Olha, Lázaro, para mim os agentes com sucesso vão continuar a ser os mesmos, ok? Porque os que já tinham sucesso até agora são aqueles que têm o sucesso garantido, porque eles já têm dentro deles as disciplinas que o levaram ao sucesso, que é a disciplina de trabalho, a disciplina de uma boa gestão de tempo, disciplina do foco na angariação,
são pessoas que não precisam de motivação, não, são pessoas que se medem e que se afinam, e portanto aqueles consultores que ainda não atingiram este nível de sucesso, aquilo que têm que fazer é copiar estes. Okay? Porque este negócio é um negócio muito simples. Às vezes nós temos a tendência de complicar, porque este negócio é um negócio de comunicação, é preciso ter as ferramentas certas, e tendo as ferramentas certas e trabalhando, que aqui é o fator principal, ok? Porque eu acredito muito mais num consultor que trabalha muito do que naquele que sabe muito. Porque eu conheci pessoas que tentaram ser consultores e que eram uns expertos no que diz respeito ao mercado imobiliário, ok? Conheci e não tiveram sucesso. Conheci pessoas que eram até de alguma forma lentas na aprendizagem, mas com uma capacidade de trabalho tremenda, que saltaram para o topo e ainda lá estão e aprenderam este negócio, já o sabem fazer ao ritmo dele. Portanto, com ritmos de aprendizagem diferente, mas capacidade de trabalho muito maior. Portanto, os fatores de sucesso são sempre os mesmos, Lázaro. Quer antes de ou depois de, são sempre os mesmos. Que é disciplina, é ser disciplinado, é trabalhar no mínimo 6 horas por dia a fazer aquilo que é produtivo, que é todos os dias entrar dentro de uma casa, seja para amostrar, seja para angariar. Se isto acontecer todos os dias, ao fim de um mês são 20 casas em que nós entramos, e com 20 casas onde um bom consultor teve, com toda a certeza que 1 ou 2 transações ele fez. Perfeito, Okay? muito Não bem. há nada de diferente. A única coisa que vai haver de diferente é que vai andar de máscara e de luvas e não pode cumprimentar, de resto fica tudo igual. Exato. Eu acrescentaria a essas duas visões, que para mim estão excelentes, uma palavra, que é adaptabilidade. As pessoas precisam perceber que o mercado, a tendência está a mudar. É preciso ter a capacidade de adaptar-se. Há um ano não se falava muito em visitas virtuais. Já existia a tecnologia. Mas hoje a tendência é por aí. Convém as pessoas começarem a pensar, porque um comprador, para visitar uma casa hoje, ele vai pensar mais vezes do que há um ano atrás, por causa das condições a que nós estamos sujeitos. Portanto, eu só acrescentava essa palavra. Lázaro, eu quero complementar que o uso da tecnologia já não é uma opção. Porque um consultor com sucesso tem uma base de dados. Por isso é que ele tem sucesso. E ter uma base de dados é preciso depois comunicar com essa base de dados. E através das tecnologias, permite-nos chegar a essa base de dados e permite-nos atrair clientes de toda a parte do planeta. Portanto, o nosso negócio deixa de ter limites. Exato. E em relação à base de dados, só para fechar aqui, uma coisa muito importante com a qual eu tenho vindo a defender já para aí há 10 anos, que é: a base de dados está para o consultor imobiliário, assim como o capital social está para uma empresa. Quando um consultor, isto nos Estados Unidos acontece muito, que quando nós perguntamos ao consultor, que ele é um empresário, quanto é que vale a tua empresa, como é que nós vamos medir isto? E a única coisa que um consultor imobiliário tem para vender é a sua base de dados. Que nos Estados Unidos já acontece que há consultores que, quando saem do negócio, vendem a sua base de dados com milhares de contactos, ok? E que vendem por muito bom dinheiro. Portanto, o capital social da empresa de um consultor imobiliário é diretamente proporcional ao número de contactos que ele tem na base de dados. E ainda não há esta disciplina de um consultor imobiliário de rapidamente, quando inicia este negócio, começar a construir a sua base de dados e a contactá-la, porque uma base de dados é como se fosse o seu Facebook privado. É um conjunto de milhares de pessoas que eles têm ali, ou pode só ser centenas, mas que ele pode contactar quando ele quiser, seja através do WhatsApp, seja através do Facebook, seja através do Instagram, seja através de e-mail. E há de haver aí mais, agora já há um toque que eu nunca tinha ouvido falar. TikTok. Okay? E, portanto, neste momento, este tipo de estratégia, se não existir, então este consultor, se ele tinha sucesso, vai deixar de ter. Se ele não tinha e passar a utilizar, pois o sucesso está-lhe garantido. Okay? E aí a vantagem
tem todo o conhecimento para adaptar estas novas realidades e para que um consultor consiga, com a sua base de dados, ter ali um conjunto de milhares de fãs para lhe comprar ou para lhe dar as angariações, e fica tudo muito mais fácil. Com certeza, com certeza. Pronto, Okay. António e Eliseu, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Lázaro. Estamos aqui e estamos, como é que é? Estamos distantes, mas nunca tão juntos. É verdade. Muito Okay. obrigado. E desejo sucesso a todos, ao António, ao Eliseu e a todos que nos acompanharam, que a partir do dia 2 nós consigamos, de facto, entrar no mercado com precaução, claro, mas com uma fome de leoa, uma leoa parida. Ok. Tá. Muito obrigado, Lázaro. Obrigado. E Eliseu, muito sucesso. Muito sucesso. Ok, estamos aí para partilhar negócios. É isso. É isso. Ok. Um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui e voltamos em breve. Ok, até breve. Obrigado. Obrigado.